povo, tudo tranquilo? Eu sou a Erika Charru, da Charru Cursos, e hoje estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de pós-produção com Photoshop. E nessa aula aqui, o nosso assunto será as máscaras. E para quem não sabe o que é uma máscara, a máscara basicamente é um recurso que pode limitar a aplicação de ajustes e efeitos às áreas específicas da imagem. E para isso, a gente vai ter dois tipos de máscaras. A primeira é a máscara de corte, enquanto que a segunda é a máscara de camada. Em ambos os casos, elas vão permitir que a gente decida exatamente qual a área da nossa imagem irá receber o ajuste ou o efeito que a gente estiver fazendo. O que irá mudar de fato é a forma de aplicação dessa máscara, ok? Então vamos conhecer a nossa primeira máscara, a máscara de corte. E para falar a verdade, a gente já conhece um pouquinho dela. A máscara de corte nada mais é do que você selecionar a camada, apertar o Alt, vir aqui perto da miniatura do conteúdo e clicar para ela ficar com essa setinha direcionada para baixo. Se você se lembra lá das nossas primeiras aulas, eu disse para você que toda vez que você fizesse isso, basicamente, o efeito seria aplicado apenas em cima da camada que estivesse logo abaixo. Qualquer segunda, terceira, quarta camada que estiver abaixo dela, simplesmente não seria afetado. E é bem assim mesmo que funciona. Contudo, há um dado super importante sobre esse tipo de máscara. Então, eu irei desfazer aqui, ok? Com o Alt selecionado, vou perto da miniatura, vai aparecer agora o quadradinho com a setinha para baixo riscada, vou clicar e pronto. Aqui no meu arquivo, o que eu tenho? Eu tenho basicamente um render, que o Gabriel fez no V-Ray Next para SketchUp, e na parte de cima eu tenho o mesmo pendente do render, só que dessa vez ele está isolado. A gente não tem nada mais aqui no fundo, ok? Está transparente. E agora, o que eu vou fazer? Vou criar uma nova camada, ok? Então agora a gente tem uma camada vazia aí. Vou pegar o nosso pincel, que a gente já conhece bem. Vou escolher uma cor aqui, por exemplo, vermelho. Vou dar OK e vou riscar aqui. Pronto. O que aconteceu? Basicamente, eu pintei aí a nossa área de trabalho e sobrepôs toda a imagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a minha camada 1 e vou arrastar ela para baixo da pendente e vou ocultar a pendente no momento, ok? Vou pegar o Alt, vou segurar, vou vir aqui perto da miniatura e vou aplicar. O que aconteceu? Agora a minha camada está linkada à de baixo, só que você pode ver que visualmente não fez diferença alguma. E por que isso aconteceu? Basicamente porque esta camada aqui de baixo, a camada total do render aí, também pega toda a minha área de trabalho. Então o que eu disse para ele fazer era aplicar todo o conteúdo desta camada aqui, a camada 1, em cima da camada render. E foi o que ele fez. Agora eu vou desfazer esse link novamente, vou arrastar ela para cima de novo, vou habilitar a visualização da pendente novamente, lembrando que aqui dentro a gente só vai ter mesmo o pendente, o restante está vazio em volta. Vou selecionar a nossa camada 1, a camada que está pintada, e vou linkar ela. Agora sim, você já pode ver que houve uma diferença. E o que aconteceu aqui? Eu disse para ela fazer a mesma coisa que ela fez no render, ou seja, aplicar o conteúdo desta camada aqui no conteúdo da camada pendente. Só que a minha camada pendente só tem o pendente, o restante dela está vazio, ok? O conteúdo dela em si é só o pendente mesmo, ele tem a forma de um pendente. Então o que ele fez? Ele aplicou o conteúdo da minha camada apenas em cima do conteúdo da camada de baixo. Então, tudo que estava fora aqui da forma, tudo que estava transparente aqui, foi simplesmente ignorado, ok? Então, a máscara de corte sempre vai funcionar dessa forma. Ela não vai se interessar pela cor do conteúdo. Ele vai se interessar apenas pela forma do conteúdo. Então, se eu tivesse no lugar de um pendente uma estrela, eu teria essa pintura apenas em cima da estrela. Se eu não tivesse nada dentro dessa camada, eu também não teria nada aqui, ok? E se eu tivesse um conteúdo que pegasse toda a minha área de trabalho, então isso quer dizer também que essa pintura aqui ia aparecer por completa, já que não teria nenhuma delimitação aí para ela ser cortada, ok? E é por isso que o nome é máscara de corte, porque ela recortou aqui, ó, em volta do conteúdo da nossa camada. Belezinha? Então, vou tirar o link dela aqui novamente, ok? E agora a gente vai falar do nosso segundo tipo de máscara, que é a máscara de camada. E para criar uma máscara de camada, tudo que a gente precisa fazer é selecionar a nossa camada, vir aqui no rodapé do nosso gerenciador de camadas,
nesse terceiro íconezinho aqui, da esquerda para a direita, nesse retângulo com um círculo no meio, e dá um clique. Pronto, você vai ver aí que ao lado da nossa miniatura aqui, agora a gente tem também um quadradinho branco. E esse quadradinho branco vai ser justamente a nossa máscara de camada, ok? E se você se lembra bem, os nossos ajustes, as nossas camadas de ajustes, já vêm com esse quadradinho branco aqui. Porque, na verdade, sempre que a gente clicar aqui, vai vir aí o nosso ajuste e ao lado já vai vir linkado a nossa máscara de camada. Então, o que eu vou fazer? Vou excluir aqui esse rabisco que eu fiz, ok? E dessa vez vou deixar aqui o matiz saturação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar bem aqui os valores, ok? Vou deixar mais ou menos assim, bizarro mesmo, só para a gente ver a diferença. O que aconteceu? Eu tenho uma máscara de camada aqui e ela está totalmente branca. E é por isso que o efeito está sendo aplicado em toda a minha camada. A máscara de camada, basicamente, vai funcionar como um mapa de opacidade para quem já trabalha lá com V-Ray. Por quê? Toda a área que estiver branca irá receber o efeito e toda a área que estiver preta não irá receber o efeito, ok? E como é que eu faço para utilizar essa máscara? Basicamente, eu posso selecionar aqui esse quadradinho branco ao lado da minha miniatura, que é a minha máscara de camada, o preview dela. Seleciono o meu brush, seleciono a cor que eu vou querer entre branco e preto, ok? E escala de cinza. Clico e arrasto aí para ir pintando a minha máscara, ok? Repare que o que está sendo pintado é a máscara. A máscara está selecionada. E aí, pintando de preto, eu estou dizendo aqui para o Photoshop que essas áreas que eu estou pintando de preto, ok? Não irão receber o efeito. Então, a minha máscara de opacidade aqui do efeito não inclui aqui, por exemplo, o pendente, ok? E se eu quiser acessar a minha máscara de camada, eu posso segurar o Alt e clicar aí em cima da máscara, que eu posso ver aí como é que ela está ficando por dentro, ok? Como é que ela está sendo pintada. Para retornar, é só clicar aqui na miniatura aí do conteúdo da minha camada. Seleciono novamente aqui a minha máscara e posso trocar aqui a cor para branco, por exemplo, e decidir que o pendente não receberá o efeito, mas em volta dele receberá. Então, só vou pintando de branco essa área aqui. Se eu quiser ainda, eu posso escolher aqui um tom de cinza e determinar que o meu pendente aqui também vai receber esse efeito, porém com uma intensidade menor. Deixa eu até deixar um pouquinho mais escuro aqui. Pronto. E aí, o que está acontecendo? O efeito está sendo aplicado, porém numa intensidade menor aqui, ok? Então, o branco, o efeito vai ser aplicado, o conteúdo vai ficar visível com 100% da intensidade. O preto significa que o meu conteúdo vai estar 100% oculto nessas áreas, ok? A intensidade ali vai ser 0. E a escala de cinza, basicamente, vai determinar a porcentagem da intensidade. Então, se eu tenho um cinza 50%, eu estou dizendo para ele que vai ficar visível sim, porém com a intensidade de 50% apenas, ok? Isso não só vale para efeitos e ajustes, isso também vale para a imagem, para conteúdo mesmo. Então, por exemplo, retirei a visualização das duas camadas de cima, selecionei aqui a minha camada render, vou adicionar aqui uma máscara de camada para ela, e se eu quisesse fazer o recorte aqui da minha luminária, assim como foi feito aqui em cima, ou seja, apenas a luminária vai ficar visível, todo o restante vai ficar oculto, o que eu posso fazer? Crio a máscara, seleciono ela, seleciono a cor preta aqui no meu brush e vou pintando as áreas que eu não quero que apareçam, ok? Lembrando que, por isso daqui ser uma máscara, eu posso sempre resgatar a informação que está oculta. Então, por exemplo, aqui eu acabei pintando até demais. O que eu faço então? Posso selecionar a cor branca, diminuir aqui um pouquinho o brush e vou pintando aqui, ó, para a informação da minha luminária retornar, ok? Se eu quiser ainda, eu posso retornar toda a imagem. Tranquilinho? Então, a máscara de camada sempre irá funcionar como um mapa de opacidade da camada que ela estiver linkada, ok? O que é super legal, porque, por exemplo, aqui a gente tinha ocultado o pendente um pouco mais e logo depois conseguiu resgatar a informação dos pixels que ficaram ocultos. Já na camada de cima, por exemplo, eu tenho apenas o pendente,
Porque isso aqui eu fiz um recorte de modo destrutivo, ou seja, eu apaguei mesmo com a borracha ou utilizando o delete mesmo. E agora eu não tenho mais como recuperar aquela informação da parede. Então, caso eu precisasse aqui durante a minha pós, eu simplesmente teria aí que pegar novamente o meu render completo e começar novamente a fazer toda essa parte de recorte de novo até a área que eu achasse necessário, ok? Então, a principal vantagem da gente utilizar a máscara de camada é que a gente sempre vai poder resgatar a informação que a gente ocultou, o que sempre vai nos dar muito mais flexibilidade. Então, se a gente estava fazendo uma pós-produção em que a gente fez algum ajuste lá pela camada 10, por exemplo, e já está com 30 camadas e que você já fez vários passos, você não vai precisar dar Ctrl Z infinitamente até chegar no ponto em que você precisava ajustar, ou seja, desfazendo mesmo, perdendo todo o trabalho que você tinha feito depois que você tinha feito aquela etapa, ou quem sabe ainda tendo que refazer essa pós-produção desde o início, ok? Um outro ponto ainda é que a máscara de camada pode ser utilizada em conjunto com a máscara de corte. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse pendente. Lembrando que aqui eu tenho o render total, ok? E tenho também apenas o pendente aqui vazio, que veio desse mesmo render aqui, ok? Só fiz o recorte dele. E vamos dizer que eu quero aqui que ele tenha um pouco mais de sombra aqui nas laterais dele para aumentar um pouquinho o volume. Como é que eu posso fazer isso? Crio uma nova camada, linko ela no pendente com máscara de corte, ok? Utilizo aqui o pincel e o tom de preto e começo a pintar aqui perto da lateral dela, ok? Pronto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E você pode ver que ficou forte até demais. Aqui faltou um pedacinho. Pronto. E aí, o que eu posso fazer? Selecionar aqui a minha camada que já está com máscara de corte e adicionar para ela ainda uma máscara de camada. Pronto. Agora, utilizando essa máscara de camada, eu posso definir aqui, por exemplo, que eu não quero essa área aqui de baixo com essa mesma sombra, ok? Porque, lembrando, a máscara de corte está utilizando apenas aí a forma do conteúdo da camada de baixo, ou seja, o pendente. E o meu pendente inclui também a parte interior dele aqui. Então, a minha borda limite, na verdade, está aqui embaixo. E essa área aqui está ficando escura, sendo que não faz sentido, já que a luz está saindo daí, né? Então, o que a gente pode fazer? Utilizo aqui a máscara de corte para pegar os limites e utilizo a máscara de camada justamente para definir, deixa eu trocar para preto a cor dele, justamente para definir que aqui embaixo eu não vou ter essa sombra, ok? Se eu quiser ainda, eu posso definir um tom de cinza aqui, mais ou menos aqui, por exemplo, para reduzir um pouco mais aqui a quantidade de sombra que a gente está aplicando. Vou adicionar mais ou menos assim. Então, acaba que aqui eu tenho dois controles de opacidade. O primeiro deles é a opacidade geral da camada, ok? Que eu posso vir aqui e definir se eu não vou ter nada ou quanto eu vou ter disso. E aqui na máscara de camada, eu vou definir ainda que, apesar de eu querer sim que tenha alguma sombra aqui, em algumas áreas eu quero que ela fique ainda mais transparente ou ainda mais forte, ok? E agora eu vou trocar isso daqui para o modo multiplicação. Prontinho. Essa era a nossa luminária antes e ela agora com uma certa sombra aqui na lateral, ok? Mas isso daqui é só um exemplo do que você pode fazer utilizando aí as duas compostas, ok? Então, uma você pode definir, no caso a máscara de corte, você pode utilizar para definir que tudo que tiver dentro dela será aplicado apenas no conteúdo da camada abaixo e a máscara de camada você ainda vai determinar onde e o quanto isso irá aparecer. Tranquilinho? Bem, sobre a nossa aula sobre máscaras é isso. Espero que você tenha gostado. E na próxima aula a gente vai aprender sobre seleções, ok? E aí, gostou da aula? Se sim e ainda estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Além disso, segue a gente lá no Insta, curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo sempre que a gente soltar um spoilerzinho sobre os nossos novos conteúdos que estão vindo por aí, ok? Então, até a próxima aula, bye bye!